Olá a todos, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. Estamos hoje no episódio 317 do nosso podcast, que tem por objetivo estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e, para isso, utilizamos todas as obras básicas e subsidiárias. Atualmente, estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, a Simone Gonçalves preparou para a gente o estudo em torno do capítulo 7, Jesus e Justiça. Um tema muito interessante, relevante por demais. Vocês vão perceber o quanto que a Simone, junto com a Joana de Ângeles, fala da mudança de paradigma proposta por Jesus. Não vou dar muito spoiler, mas eu posso dizer o seguinte: tem muita bibliografia complementar que a gente adicionou aí na descrição, nas diversas plataformas, inclusive com o link para que você possa acessar facilmente. Então aqui fica o nosso convite carinhoso para que você siga conosco estudando e aprofundando temas que, como esses, são fundamentais, principalmente para o nosso dia a dia, já que a gente é tão bom julgador e, por vezes, a gente quer exercer a justiça. Esse tema merece, então, a nossa reflexão. Tem vários links aí, fique à vontade. E é por isso mesmo, no mesmo intuito, que a gente oferece um segundo momento de estarmos juntos estudando, que é a nossa live, que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento desse nosso podcast. A live acontece às 17h50. Já estamos te esperando lá, ela já está programada, tá bom? E é muito bom porque a gente pode interagir em tempo real. Se não puder estar junto, não deixe de dar um pulo lá no nosso canal, assistir depois, divulgar o link, enfim, de participar conosco nesse movimento de estudo para que a gente possa trabalhar adequadamente a nossa reforma íntima, tá bom? Estão aqui os nossos convites. Fique até o final desse nosso podcast. Temos o nosso momento de oração, já te convidamos, e hoje a gente vai ouvir de Emmanuel a prece por justiça no momento de oração, ok? Bom, falei demais já, então daqui a pouquinho a gente vai escutar a Simone. Por isso mesmo, eu te convido. Vamos ouvir? Olá a todos, que possamos nesse momento fazer uma reflexão sobre o capítulo 7 do livro Jesus e a Atualidade. Lembrando que cada um tem uma visão, né, do que é estudado, e a nossa tentativa agora será uma possibilidade, né, uma versão sobre o tema. Então, nesse capítulo intitulado Jesus e Justiça, por Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, ele aborda a justiça como um atributo do amor e um mecanismo educativo, diferenciando a verdadeira reparação de danos da mera punição, e traça um contraste entre a justiça divina e a justiça humana. E a obra destaca ainda Jesus como modelo de justiça equânime, propondo a superação da lei de Talião, que é uma das primeiras leis, né, e a aplicação da lei de causa e efeito, baseada na consciência e na equidade social. Bom, analisando esse tema, considerando esses dois sistemas, né, humano e divino, podemos observar que existem algumas distinções fundamentais entre elas, considerando a visão espírita. Então, qual que é o foco em relação a essas duas visões? Então, a primeira, ela observa os fatos exteriores, e na parte espiritual, vamos falar assim, né, é a intenção íntima. Então, nos tribunais, que é na justiça humana, ela julga o fato consumado, a prova material e a transgressão da lei escrita. Porque existe uma lei que está escrita, que rege a nossa vida aqui, enquanto encarnados, né? Enquanto no planeta Terra.
ela se baseia no que se pode ser visto e comprovado juridicamente. O que não está nos autos não está no mundo. Se não há prova, não há condenação. Então, por isso que existe o processo, existe o momento de defesa, acusação e defesa. Então, tem toda uma tramitação para chegar a uma sentença. E isso tudo tem que ser provado, comprovado, para que haja uma sentença considerando que foi apresentado nos autos, seja escrito, seja por testemunha, e dependendo do processo. E o princípio da justiça humana. O ônus da prova cabe a quem alega. Enquanto na justiça divina, temos que a cada um segundo a sua obra. Em relação às leis de Deus, o homem as carrega em sua consciência. Portanto, não há como fugir de suas causas e de seus consequentes efeitos. E segundo Jesus, a justiça divina foca na causa e na intenção. E como ensina Joana de Ângeles, Jesus olha para o homem integral. Onde aqui na terra o juiz vê o crime que foi cometido, Jesus vê um espírito doente ou ignorante em processo de aprendizado. A gente vê várias passagens nesse sentido. Ele separa o pecado do pecador. E nós, enquanto espíritos, nós somos educáveis. Nós podemos aprender o bem sempre. Então tem várias obras de André Luiz, a própria Joana de Ângeles, e outras que vêm mostrando justamente esse aprendizado do Espírito. Em algumas passagens de Jesus, ele vê essa questão, e tanto é que quando ele fala com aquela pessoa que cometeu algum ato, né, de infração, ou mesmo curou, o que ele fala? Vai e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça. Então, e os objetivos que nós temos em relação a isso, né? Vendo a visão aqui da Terra, de encarnados, e a visão espiritual, né? Aqui na Terra tem esse objetivo, né? Essa característica de punição, e quanto na parte espiritual é um processo reeducativo. Nos tribunais, o sistema é majoritariamente, difícil essa palavra, né? Punitivo e retributivo. Então, aplica-se uma pena. Então, uma pessoa foi condenada, ela tem que cumprir. E ela tem que pagar uma pena, seja através da prisão, que é a pena restritiva de liberdade, ela vai para uma prisão, ou o pagamento de uma multa, ou de uma reparação do bem, para compensar o dano à sociedade, colocar essa sociedade também em segurança contra o risco de outros crimes e dela própria mesmo. Se ela comete um crime muito, muito pesado, né, que a população, por exemplo, tende a linchá-la, ela ali está, entre aspas, protegida. E muitas das vezes essa justiça, ela exclui ou realmente isola esse indivíduo para o bem dela, para a segurança dela ou para a própria sociedade. E segundo Jesus, a justiça é reeducativa. Não é um castigo simplesmente por prazer de punir, mas sim a lei de causa e efeito. A penalidade ou sofrimento é um remédio para que o espírito compreenda o erro e se recupere. Para Jesus, a justiça se completa com a misericórdia. E a justiça sem misericórdia é vingança. E a misericórdia sem justiça é conivência. E em relação ao tempo, né, a temporalidade. Nos tribunais, a sentença é limitada no tempo e na circunstância da existência da pessoa. Então, a pessoa cometeu o ato ali, roubou, matou, cometeu algum delito, ela vai ser circunscrita àquele momento e aquela pena. Olha, você foi condenado a 3 anos de prisão. Frequentemente, acontecem alguns erros judiciários, que pode culpar o inocente ou não condenar aquele que foi culpado, né?
Mas, segundo Jesus, a justiça é infalível e atemporal. Ela atravessa as reencarnações. O que não for resolvido em um tribunal humano será ajustado na tribuna da consciência, onde ninguém escapa da própria responsabilidade, mas sempre com a oportunidade de reparação. Porque, por mais que eu tenha ficado livre da justiça, da condenação da terra, da justiça da terra, dos tribunais aqui, esse erro, esse delito que eu cometi, ele vai estar gravado na minha consciência. E a gente lembra da fala de André Luiz, que ele fala o seguinte: seria melhor que quando a gente desencarnasse, tivesse um juiz para nos condenar ou nos libertar. Mas o que a gente encontra é a nossa própria consciência. E ela, então, ela passa a ser o nosso julgador. Ele não tem como fugir. Por mais que eu tente correr, desaparecer, ela vai me perseguir por onde eu estiver. Então, ela não tem um tempo limitado. E várias encarnações, enquanto eu não pagar ceitil por ceitil, eu não sairei dessa cobrança interna. Bom, e o rigor da lei? Aqui vamos falar, nós encarnados aqui, nos tribunais, a lei é dura, mas é lei, então é a lei fria. Existe uma rigidez necessária para a ordem social, mas que muitas vezes ignora as circunstâncias emocionais e evolutivas do réus. Vamos pegar um exemplo assim, só para ilustrar, Quantas vezes passa em jornais nacionais pessoas que são presas por estar roubando alimento em supermercado, porque não tinha o que comer e furtou. Então, enquanto assistente social, a gente pode falar nessa questão social, as necessidades que as pessoas passam, o que leva elas a cometerem alguns delitos. E segundo Jesus, o que Joana nos destaca, nos fala? Ela destaca que a justiça de Jesus é a justiça do amor. Ela não anula o erro, mas oferece as ferramentas para o resgate. Jesus não absolve a falta sem esforço de melhoria, mas estende a mão para que o infrator se levante. Um exemplo que eu me recordo agora, que a gente pode ilustrar essa parte, é justamente quando ele foi resgatar Judas após o suicídio. Então, apesar de Jesus esteve com Judas, então é a justiça do amor. E ele pregou isso a todos os discípulos, ele ensinou isso a população, a comunidade que ele esteve, e isso foi passado de geração a geração até chegar até nós. Bom, enquanto os tribunais buscam manter a ordem social, Jesus busca a harmonia espiritual. Para Joana de Ângeles, a justiça humana é apenas um pardo reflexo da justiça divina, que tem como código único a lei de amor e como tribunal a própria consciência do indivíduo. Quando a justiça humana falha, seja por impunidade, erro judiciário ou falta de provas, o Espiritismo esclarece que a lei de reação, ação e reação continua operando de forma absoluta, pois ela não depende de códigos escritos, mas da vibração da consciência. Então, essa é uma lição que a gente precisa pensar muito nessa questão, até da própria reencarnação, que a reencarnação é uma prova concreta, vamos falar assim, da justiça divina, que através dela nós podemos, então, saldar os nossos erros, os nossos débitos
e entender porque, entre aspas, existem injustiças aqui na Terra. Porque a gente percebe que, com o olhar humano, a gente vê questões que a gente poderia considerar como injusto, mas que, na verdade, são resgates, que são condições para que nós possamos evoluir e pagar, né, os nossos débitos, os nossos erros, e evoluir e continuar a nossa escala evolutiva. Eu gostaria também de ressaltar uma questão muito importante. A gente confunde, né, esses dois conceitos, né, de igualdade e de equidade. A gente tem que atentar para isso, né? A gente tem que relembrar que o princípio jurídico de tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Ou seja, né, se aplicarmos a lei de forma idêntica a pessoas em situações totalmente diferentes, nós acabamos punindo o vulnerável e favorecendo o privilegiado. Então, a gente faz esse fechamento, né, do texto, unindo a equidade jurídica com a justiça divina. Então, para que a justiça humana seja legítima, ela deve pautar-se na equidade e não na igualdade absoluta. Aplicar a mesma régua a indivíduos em contextos distintos não é justiça, mas sim uma forma de perpetuar a desigualdade. No plano espiritual, a justiça divina é a expressão máxima desse conceito. Deus não nos julga por um padrão genérico, mas pela nossa capacidade, pelo conhecimento que detemos e pelo esforço que empenhamos. Através da reencarnação, cada um recebe exatamente o que precisa para progredir, provando que a verdadeira justiça é aquela que enxerga as particularidades da alma para promover o seu real equilíbrio e evolução. Então a gente aguarda mais à noite, né, para a gente fazer mais reflexões a respeito, onde teremos a participação da convidada especial, que vai falar muito bem, que é uma pessoa muito capacitada para tal, tanto na área da justiça daqui da Terra, quanto na parte espírita. Então, aguardamos vocês, fiquem com Deus e até mais. Hoje, em nosso momento de oração, acompanharemos de Emmanuel em Prece por Justiça. Senhor, ensina-nos a cultivar a justiça. Não nos permita, porém, alimentar qualquer impulso de nos apropriar daquilo que não nos pertence, e sim auxilia-nos a repartir daquilo que temos, por empréstimo da Tua bondade. Protege-nos na sustentação do amor que nos propomos a conservar, mas concede-nos coragem para compreender o anseio de apoio afetivo do qual os outros se julgam necessitados. Resguarda em nós o senso de direção. Entretanto, impele-nos a descobrir para onde vamos. Faze-nos livres, mas auxilia-nos a saber para quê. Induze-nos a reconhecer que todos os patrimônios da existência, quaisquer que sejam, são empréstimos de Teu infinito amor, em nosso benefício, para que o orgulho e a sombra da posse não nos ensoberbeçam. Senhor, dá-nos a entender que unicamente o nosso próprio trabalho no bem nos conferirá a experiência necessária para a assimilação da verdade em nós mesmos e fortalece-nos a certeza de que a nossa mais alta felicidade tem o sinônimo de servir. Ampara-nos, a fim de que venhamos a possuir aquilo de que precisemos. No entanto,
faze-nos úteis aos nossos semelhantes. Dá-nos esquecimento das faltas alheias, tanto quanto esperamos ser desculpados por nossos próprios erros. Enfim, Senhor, ouve por misericórdia as nossas petições. No entanto, não nos consintas agir simplesmente em função de nossos desejos, e sim de acordo com a sabedoria de Tua vontade. Assim seja.